Ora bem, então, muito bom dia a todos. Já nos fomos cumprimentando. Sejam muito bem-vindos ao Colóquio Internacional Teolinda Gerzão, 40 anos de vida literária. É um enormíssimo prazer rever-vos, como estávamos há pouco a referir, e é sempre muito gratificante estar na vossa companhia. Enfim, temos o privilégio de, acima de tudo, estarmos entre amigos, o que é realmente extraordinário. Em nome da organização da Universidade da Beira Interior, desta homenagem em rede, coordenada a nível geral, como todos bem sabem, pelos meus queridos amigos Anabela Rita e Miguel Real. Agradecemos a vossa presença, a vossa disponibilidade para se juntarem a nós e connosco partilharem generosamente o vosso tempo e o vosso saber. Um agradecimento igualmente caloroso à homenageada, pela sua generosidade, da sua companhia, pelo afeto, pela presença assídua e por nos ter oferecido obras tão estimulantes, que são o motivo, de tantos e tão profícuos trabalhos, académicos. E passo, sem mais delongas, a palavra à mesa da sessão de abertura, agradecendo desde logo o apoio incondicional a todas as iniciativas que temos vindo a desenvolver pela Faculdade, pelo Departamento, pelo Centro de Investigação Praxis. Muito obrigada aos respectivos diretores, e coordenador. Passo então a palavra à Catarina Moura, que está em representação do Presidente da Faculdade de Artes e Letras, José Rosa, que infelizmente por compromissos sobrepostos não pode estar presente, mas que envia um abraço caloroso, deixando-nos enfim, desejando-nos, melhor dizendo, uma boa jornada de trabalho. Mas melhor do que eu, a Catarina Moura, que, como já disse, está em representação da faculdade, e está muito bem representada, irá proferir algumas palavras. Por favor, Catarina. Obrigada eu, bom dia a todas e a todos, e obrigada pela vossa presença. Eu gostaria de começar por saudar a nossa homenageada, a professora Teolinda Gerção, mas também cumprimentar e saudar os meus colegas, nomeadamente de abertura, de sessão de abertura, o presidente do Departamento de Letras, o professor Inácio Vasquez, o coordenador científico do Praxis, o professor António Barata, e naturalmente os organizadores, os professores Carla Luís, Anabela Rita e Alexandre Luís, e também, apesar de ausente, o Miguel Real, que certamente se juntará a nós logo que possível. Obrigada, de facto, em nome da Faculdade de Artes e Letras, pela vossa presença. O meu agradecimento enfatiza-se naturalmente aos organizadores pela cuidada iniciativa que nos trazem hoje, mas também ao Praxis por apoiar este conjunto de eventos no âmbito da cultura, que se vem destacando pela qualidade, mas também por um contributo inestimável que representam para a faculdade, e porque acho que não podemos perder essa perspectiva institucional para a própria UBI. Porque de facto é importante que não esqueçamos que reforçar a presença e a visibilidade da cultura na nossa universidade é fazê-lo também na região, e é essa visão estratégica que nós não podemos deixar que nos saia do horizonte, que é um horizonte que tantas vezes nos parece limitado pelas barreiras físicas da montanha, da serra, mas também pelas barreiras emocionais que nos resultam de uma ideia de interior, que é tanto ainda um estigma, um mito, um equívoco, no fundo, e que só com eventos como este e outros como este se podem ir desfazendo. É com muito prazer que acolhemos este colóquio de homenagem à professora Teolinda Gerção. A palavra homenagem não se emprega de forma gratuita, traduz um mérito amplamente reconhecido e também um percurso que é uma inspiração numa altura em que a perspectiva de uma vida literária feita da escrita e com a escrita ainda é para muitos uma utopia. Então estes 40 anos deixam-nos uma imagem vívida do humano na sua complexidade, visto naquilo que nos une para lá de todas as fronteiras, e é fácil revermos-nos nas suas palavras, que não são de todas elas mesmas fáceis, nas emoções e nas experiências que transportam e que se imprimem em nós. Por isso, muito obrigada, estou certa que será um dia muito interessante, e deixo-vos os votos de de excelentes trabalhos e de uma excelente experiência ao longo do dia. Obrigada. Catarina, muito obrigada, pelas tuas palavras.
Passo agora o microfone virtual, digamos assim, ao presidente do Departamento de Letras, Inácio Vasquez. Por favor, tem a palavra. Está bem, então vou ser breve, está bem? Pois, em primeiro lugar, quero cumprimentar a nossa convidada, a Teolinda Gerção, pela honra que nos faz, não é? Também quero agradecer o convite que me foi feito para estar nesta sessão de abertura e agradeço a organização deste evento, os meus colegas de departamento, os professores Carla Sofia Luís e Alexandre Luís. Também os professores Ana Bela Rita e Miguel Rial. Cumprimento ainda os meus colegas Catarina Moura, em representação da presidência da Faculdade de Artes e Letras, e André Barata, coordenador do Praxis, que partilham esta abertura comigo. Cumprimento todos os participantes, oradores, moderadores e assistentes em geral. O Departamento de Letras, a Faculdade de Artes e Letras e a própria Universidade da Beira Interior congratulam-se com este merecido evento, o Colóquio Internacional Teolinda Gerção 40 anos de vida literária. Haja outros 40 que o vejamos e que se produzam mais colóquios internacionais dedicados a Teolinda Gerção, autora cujo nome, para os espanhóis, tinha uma sonoridade fantástica e cuja obra começou a ser-nos conhecida muito cedo. Já que comecei com uma confidência, permitam-me que continue com outra. Quando eu era estudante de Filologia Portuguesa na Universidade de Barcelona, já há uns bons anos, as cadeiras de literatura enchiam-se, não apenas de estudantes inscritos no curso, apareciam também alunos de outras especialidades que vinham ouvir algumas aulas, sobretudo as dedicadas à literatura do século XX, em constante efervescência e que naqueles últimos anos do século passado, com as duas democracias, vamos dizer, consolidadas, a portuguesa e a espanhola, permitia conhecer os autores da literatura lusitana mais atuais. Dentre eles, e como não podia ser de outro modo, salientava a figura de Teolinda Gerção. Lembro-me, sobretudo, da Árvore das Palavras, texto que também era utilizado nas aulas dedicadas à memória, à vida nas ex-colónias. Em 2003, uma editora espanhola publicou El Árbol de las Palabras, romance ao qual se dedicaram alguns estudantes nas suas teses de doutoramento no Centro Mulher e Literatura da referida Universidade Catalã. A prolífica carreira no mundo das letras da nossa autora mereceu já vários prémios, assim como o respeito da crítica e dos leitores. Acontecimentos como o de hoje não fazem mais do que demonstrar esse respeito, essa diferença de que Teolinda Gerção é credora. Só espero que a sessão, que está dividida em 3 painéis, com contributos de especialistas, seja proveitosa e do agrado de todos. Muito obrigado. Obrigada a nós, Inácio, pelas tuas palavras e pela tua constante disponibilidade. Passo então a palavra ao André Barata, o coordenador do nosso Centro de Investigação, Praxis, Centro de Filosofia, Política e Cultura, agradecendo também a disponibilidade para estar presente e o facto de, mais uma vez, apoiar todos as nossas solicitações, as nossas propostas de eventos e de publicações e por aí fora. André, por favor. Bom, antes de mais, bom dia. Isso é só o meu dever, mas muito bom dia e começar por cumprimentar, na qualidade de coordenador, não é, do Praxis, enfim, todos os presentes, mas muito em particular a personalidade que este colóquio homenageia, a escritora Teolinda Gerção, autora, de facto, de uma vasta obra, amplamente reconhecida, muito traduzida, galardoada inúmeras vezes com prémios nacionais literários de grande relevo. É de facto um orgulho tê-la connosco, enfim, na parte que me compete, a parte do Praxis, este centro, que é um centro que faz confluir filosofia, estudos de política e cultura. E, naturalmente, sem prejuízo das primeiras componentes, a componente de cultura aqui é a componente mais relevada. Temos uma linha de investigação dedicada à cultura, aliás, cujo coordenador é o professor Urbano Sidonça, que está aqui conosco. E, de algum modo, é uma felicidade ver o pensamento da cultura, mas mais em particular das humanidades e mais em particular ainda da literatura, vir aqui. E vir aqui num tempo em que justamente vivemos uma desmaterialização e uma aceleração que faz com que a leitura, a resistência dos materiais literários
enfim, se vá refazendo nesta espuma dos nossos tempos, enfim, acelerada, e, enfim, que levanta muitos problemas que depois passam justamente da esfera da cultura para a esfera da sociedade, da sociedade para a esfera da própria convivência e da coexistência, enfim. Portanto, para o Praxis, esta dimensão do pensamento sobre a cultura e sobre a literatura é, de facto, um exercício fundamental para compreender o nosso próprio tempo. E, portanto, nesse sentido, a homenagem a Teolinda Zersão é também uma reflexão sobre as grandes questões do nosso tempo. Enfim, o meu colega Inácio já fez um pouco este jogo de sentidos, mas eu também não resisto a fazê-lo, não é? A ideia da árvore, a árvore das palavras, a árvore das humanidades, não é? Que precisa de facto, arborescer, é? E devolver e restituir sentido de matéria literária, é? De contacto com a matéria do sentido. Dito isto, enfim, um abraço muito grato aos organizadores, à Carlos Fia, à professora Carlos Fia, ao professor Alexandre Luís, que são meus colegas do Praxis, aos colegas, amigos que não são do Praxis, que estão relacionados com a Faculdade de Letras de Lisboa e o CLEPUL, faculdade onde eu estudei, aliás, a professora Anabela Rita e o ensaísta e escritor Miguel Real, e quero desejar um excelente encontro. Naturalmente o encontro por Zoom é um encontro que fica a meio caminho, mas é promessa de outros encontros, aliás já fomos dizendo isso, e desejo que os trabalhos corram da melhor maneira, que sejam muito produtivos, muito iluminadores e que possamos fazer muito mais neste sentido de, no fundo, voltar a religar-nos, não é? Através da palavra. Muito obrigado e desejo um excelente trabalho para este colóquio. Obrigada, André, pelas tuas palavras, pela tua presença, e visto que temos a honra de contarmos com a presença da escritora homenageada, embora não estivesse previsto, enfim, não tinha conhecimento de que a Teolinda Gerzão estaria presente a esta hora, embora nos tenha dito, não é, que sempre que pudesse iria, enfim, entrando no Zoom. Portanto, eu naturalmente dou a palavra à Teolinda, não sei se a Teolinda quer dizer alguma coisa, acrescentar alguma coisa àquela conversa preliminar que já fomos tendo. Teolinda, por favor, Obrigada. se quiser. Muito obrigada. Eu em primeiro lugar, nunca é demais repetir quanto vos estou grata, porque isto foi um conjunto de esforços enorme de muitas universidades, partindo do CLEPUL, da Anabela Rita, do Miguel Real e depois espalhando-se por muitos outros centros de estudo e muitos outros professores portugueses e estrangeiros, e foi ganhando dimensão. E, para minha grande surpresa, tem tido realmente muitas pessoas online que nos ouvem, e depois, como os programas ficam gravados, tenho recebido muitos feedbacks de pessoas que não conhecia e que gostaram muito de ouvir as intervenções dos participantes do colóquio. E devo dizer que não sabia, como o que há bocado referiu o professor Inácio, que estudava em Barcelona e onde eu publiquei uma tradução da Árvore das Palavras, que infelizmente foi numa editora que faliu logo a seguir, chamava-se El Cobre. Na altura era dirigida por Miriam Tey, que depois foi convidada para ir para Madrid para um ministério ou
uma instituição importante sobre a igualdade das mulheres, enfim, assuntos que a apaixonavam muito, e ela deixou a editora. E como era muito pequena, realmente tinha 3 ou 4 pessoas, acabou por não vingar e o livro morreu ali. E tive muita pena porque gosto muito, claro, de ser traduzida em Espanha, só depois disso só surgiu este ano, portanto está a ver o lapso de tempo enorme que decorreu, uma tradução muito bem feita pela Maria Jesus Fernandes, da Universidade de Cáceres, e saiu numa editora da Extremadura espanhola, em Cáceres. É um livro pequenino, não chega a ter, tem umas 60 páginas ou coisa que o valha, mas eu fiquei contente que tivesse saído, porque realmente estamos tão perto e temos tantas afinidades, embora sejamos países naturalmente muito diferentes, mas vivemos bastante de costas uns para os outros no mundo da cultura, e há muito maior, um número muito maior de escritores espanhóis que são traduzidos em Portugal do que o contrário. E isso eu acho que é pena, porque nós gostamos da convivência entre vizinhos e entre países com muitas coisas diferentes, mas também com algumas coisas em comum. E Barcelona, onde eu fui lançar o livro e não conhecia, achei uma cidade absolutamente fascinante. Enfim, mediterrânica, com mar, com praia, com tanta cultura, com o Gaudí, com tanta coisa, com muitos importantes escritores catalães, com uma língua que é muito parecida com o português. Não sei porquê, nunca estudei a história das línguas, mas realmente haverá certamente raízes comuns, quando nós dizemos 4 gatos e em catalão se diz 4 cats e coisas do género, quer dizer, nós quase entendemos quando ouvimos falar catalão, e achei realmente uma cidade absolutamente maravilhosa, onde nunca mais voltei. Embora vá muitas vezes à Espanha, e recentemente, antes da pandemia, estive em Santiago, Compostela, e agora vou ter a oportunidade de reencontrar amigos de Santiago, como o Carlos Quiroga, ou Teresa Moura, ou muitos outros espanhóis da Galiza que eu conheço e admiro há muito tempo. Mas achei que realmente a Universidade da Beira Interior foi incansável. A professora Carla Luís e o professor Alexandre Luís e a professora, que não é da Beira Interior, mas é da Universidade da UTAD, e se associou tão generosamente a professora Maria Luísa de Castro Soares, que está presente connosco, enfim, tantas pessoas a quem eu estou muitíssimo grata, sem falar do Miguel Real e da Anabela, que eu acho que este ano quase não fizeram mais nada, porque foi o ano tio Linda, como dizia o outro dia o Miguel Real, e de facto não há palavras para agradecer tanta dedicação. Eu sei que o tempo dos professores é sempre muito escasso, e quando os professores fazem muitas outras coisas além das aulas, como é o caso da Anabela Rita e de todos os professores, de uma maneira geral, que escrevem artigos para colóquios, para ensaios, que publicam, que vão a encontros internacionais, que têm 1001 afazeres, é muito difícil conciliar tudo. Eu também fui professora, gostei muito da experiência de ser professora, primeiro na Faculdade de Letras, depois na Universidade Nova. Foram experiências muito enriquecedoras, sobretudo nos seminários de mestrado e de doutoramento, em que tive alunos
fantásticos que vinham de várias áreas, de arquitetura, de sociologia, enfim, de muitas áreas. E eu fazia seminários temáticos, por exemplo, sobre o tema da mulher fatal, ou das sereias, das ondinas, das melusinas, conforme as línguas que eles falavam, para poderem ler no original. Mas foi extremamente interessante e daí saíram teses muito boas que estão publicadas e foi muito estimulante para mim, também aprendi muito com eles, li muita coisa de propósito por causa das teses deles também, estudei muito e foi um trabalho muito, muito apaixonante. Eu tenho saudades também desse tempo de professora e acho que uma vez professora fica-se professora para toda a vida. Às vezes os meus netos dizem, ai avó, por amor de Deus, não nos dê agora uma aula, diga 2 ou 3 coisas e depois já chega. Mas de facto depois fiz a opção pela escrita literária, porque, enfim, há momentos na vida em que temos que escolher e a vida é curta e não chega para tudo e de facto, a partir de certa altura passei a dedicar-me à literatura e pus de parte os assuntos propriamente académicos. Mas continuo sempre ligada de algum modo às universidades e sei dar o devido valor ao trabalho que os meus colegas, professores universitários têm quando se comprometem a eventos como este que acabam por dar muitíssimo que fazer. Muito obrigada. Nós é que agradecemos mais uma vez a sua generosidade, a sua presença, a sua companhia, não é? Ao longo destes preparativos. Muito, muito, muito obrigada, em nome naturalmente da organização. Mas ainda antes de passarmos então ao primeiro painel, nós tínhamos preparado aqui uma pequenina apresentação da Tiolinda Gerzão, também diferente, portanto, nós atendendo ao gosto que a Tiolinda nutre pelas outras artes, pelas várias polifonias, pela música, pela pintura, pela arquitetura, pelo cinema, com óbvias repercussões na sua escrita, não podíamos deixar de fazer então esta apresentação de uma forma diferente, então recorrendo ao audiovisual. Por conseguinte, partilhamos convosco esta introdução, nós já tivemos o prazer de a ouvir hoje, enfim, preferir algumas palavras sobre alguns traços da sua vida, dos seus interesses, mas mesmo assim não vou prescindir deste momento introdutório. Eu peço-vos apenas um minutinho para eu compartilhar aqui. Penso que já estão a ver? Estão a ver? Sim, sim. Estão a ver? Estamos a ver. Então, eu Vou vou. ver. É desta forma que vamos fazer uma breve apresentação à vida e obra, mas muito fica por dizer, como é óbvio, são 6 minutos, e peço então a vossa atenção. O programa de hoje é dedicado à escritora Tiolinda Gerzão, nascida em Coimbra em 1940, aqui que passa toda a infância e onde faz também o liceu e a universidade e onde se forma em 1963. Com 21 anos parte para a Alemanha e aí permanece durante 3 anos, estudando germanística e anglística, tendo sido também leitora de português na Universidade Técnica de Berlim. Regressada a Portugal, leciona na Faculdade de Letras de Lisboa, tornando-se posteriormente professora catedrática da Universidade Nova de Lisboa, onde ensina literatura alemã e literatura comparada até 1995. A partir desta data, dedica-se exclusivamente à literatura. O Silêncio, Paisagem com Mulher e Mar ao Fundo, A Casa da Cabeça do Cavalo, A Árvore das Palavras, A Mulher que Prendeu a Chuva são algumas das obras de Tiolinda Gerzão. Coimbra é uma cidade universitária, por tradição, não é? Mas eu confesso que como nasci lá e vivi sempre lá,
quando foi a minha altura de chegar à universidade, já todos os primos e a família toda tinha passado por lá, já não era novidade. Quem vem de fora, acho que aprecia mais aquela parte da vida académica. Para mim já era tão conhecido que quando foi a minha vez não senti emoção nenhuma especial. Mas claro que são as minhas raízes e ainda volto lá. O meu avô era professor primário numa aldeia muito perto de Coimbra, entre Coimbra e Condeixa, chama-se Sernás. E temos ligação com aquela casa. Foi nessa casa e nas histórias em volta dela que eu pensei quando escrevi A Casa da Cabeça de Cavalo. Portanto, é o lugar das minhas raízes. Vinha de eu gostar muito de histórias, que me contasse histórias, ler histórias e de começar de aprender a ler cedo e de começar a escrever cedo. Portanto, desde a escola que eu ia escrevendo histórias e foi sempre o que eu gostei de fazer e sempre achei que ia ser escritora. Hoje a vida é tão diferente e os pais são tão ocupados e passam, infelizmente, tão pouco tempo com os filhos, que é muito diferente do que era na minha época, em que não havia televisão. Lembro-me que a televisão começou, eu já andava no liceu. Portanto, tive uma infância muito mais privilegiada, no sentido em que tínhamos a imaginação a trabalhar, não nos serviam as coisas numa bandeja, como acontece com as crianças de agora. Eu compreendo que o cinema e a televisão têm um impacto muito mais forte numa criança do que um livro, não é? Porque lhe apresenta as imagens com uma força irresistível. Eu sou muito cuidadosa com o meu tempo, até porque eu penso que a vida é curta, não dá para nem metade daquilo que gostaríamos. Eu tenho imensos projetos que ainda gostaria de realizar e sou muito seletiva nas coisas. Só faço mesmo aquilo que acho que é interessante, que tem algum sentido, pode até não ser do ponto de vista egoísta, pode ser do ponto de vista dos outros, mas não me deixo perder tempo. Sou muito ciosa, de facto, dos dias que correm, não voltam mais. Eu acho que gosto da vida, sou uma pessoa otimista, sou uma pessoa... eu reconheço que sou uma pessoa forte, que gosto de estar com os outros, que tenho muita facilidade em fazer amigos, gosto de cultivar as amizades, que aliás tenho amigos desde o tempo da escola e mantêm-se, as amizades para mim duram a vida toda. E acho que tudo isso é muito importante, a vida é cheia de coisas e penso, olhando para trás, penso que houve momentos altos e baixos, mas que valeu a pena e que vale a pena continuar a trabalhar naquilo que nós gostamos, sem nos preocuparmos muito se temos êxito, se não temos, se aquilo que nós fazemos nos dá satisfação interior. Acho que essa é a maior das recompensas. Três dos livros de Tiolinda Gerção foram adaptados ao teatro e encenados em Portugal, Alemanha e Roménia. Até amanhã. Pronto. Deixem-me só aqui desligar. Ok, tá. Eu penso que depois desta introdução tão agradável, tão simpática, tão elucidativa, dispensava comentários supérfluos, mas só dizer apenas que é impossível não ficarmos encantados com Tiolinda Gerzão, não é? Portanto, ela é uma figura, de facto, além enfim, da qualidade inexcedível das suas obras, é uma figura de uma amabilidade, de uma simpatia, enfim, como vocês tiveram a oportunidade, estamos todos a ter a oportunidade de ver, inexcedível.